Eu quero aproveitar para falar sobre algo que está no centro da minha prática clínica e da minha pesquisa de doutorado na USP, os tumores cerebrais em crianças. Eu poderia começar com esse vídeo com os dados, com epidemiologia, com as classificações, mas eu prefiro começar com o que eu vejo quando uma família entra no meu consultório com esse diagnóstico na mão. A mãe entra segurando o laudo, às vezes ela já leu tantas vezes, já conhece os termos técnicos melhor do que imagina. E às vezes ela não conseguiu ler, porque o papel ficou dobrado dentro da bolsa desde o dia em que o médico entregou. Os dois casos acontecem e os dois me dizem a mesma coisa. Essa família está carregando um peso que ainda não sabe como segurar. O meu trabalho começa aí. Não vai começar na cirurgia, começa na conversa, em transformar o que está escrito no laudo em algo que essa mãe consiga entender, processar e usar para tomar as decisões pelo filho dela. É sobre isso que eu quero falar hoje. Que a pesquisa me ensina que a clínica não consegue me ensinar sozinha. Eu fiz doutorado na Faculdade de Medicina da USP na área dos tumores cerebrais. E uma das coisas que a pesquisa me ensina, que a prática clínica sozinha não consegue lidar com a mesma profundidade, é a paciência com a complexidade. Tumor cerebral infantil não é uma doença, é um grupo de doenças completamente diferentes entre si, que vão compartilhar às vezes um mesmo nome. Um astrostoma pilocítico e um meduloblastoma estão no mesmo laudo como um tumor cerebral, mas são condições com biologia, tratamento e prognóstico completamente diferentes. Quando eu entendo a biologia de um tumor, quando eu sei o que o tecido vai revelar antes mesmo da biópsia, quando eu conheço os estudos mais recentes sobre aquele tipo específico de tumor, eu chego para a família com uma conversa diferente. Não é uma conversa genérica, é uma conversa específica para aquela criança. E isso é o que a pesquisa me dá, é o que faz a diferença no consultório. O que eu vejo no dia a dia? Os sinais que chegam tarde. Uma das coisas que mais me impacta na prática é quanto tempo passou entre os primeiros sintomas e o diagnóstico. Em tumores cerebrais nas crianças, esse intervalo pode ser de meses, às vezes até mais que um ano. Não porque as famílias ignoram os sinais, mas porque os sinais iniciais vão se parecer com coisa comum. Dor de cabeça, às vezes de manhã, vômito que aparece e some, a criança que começa a tropeçar mais, parece cansada, parece desatenta. E o que eu aprendi a observar na minha prática é o padrão. Não o sintoma isolado, mas o padrão. A dor de cabeça que piora de manhã e melhora ao longo do dia tem uma razão neurológica específica. Quando a criança fica deitada a noite toda, a pressão dentro do crânio aumenta. E ao acordar, ao ficar em pé, essa pressão alivia. Esse padrão vai ser diferente daquela dor de cabeça tensional, da enxaqueca, muitas vezes. Um vômito que aparece sem enjoo antes, sem febre, sem diarreia, especialmente de manhã, é o que a gente chama de vômito de hipertensão intracraniana. A criança vomita, parece que fica bem, a família acha que é o estômago, mas esse padrão tem um significado clínico preciso. Alteração de equilíbrio, alteração de coordenação motora. A criança começa a cair com mais frequência, perde alguma habilidade que já tinha. Isso acontece porque a maioria dos tumores em crianças fica na fossa posterior, essa região da nuca, que vai impactar muito no equilíbrio e na coordenação. Quando esses sinais estão juntos, quando eles se repetem, quando eles progridem, eles precisam ser investigados. Não dá para esperar. Os tipos de tumores que eu opero e o que cada um significa. Os tumores cerebrais pediátricos mais comuns têm características muito diferentes entre si. E entender essa diferença é o que permite que eu explique para a família o que esperar. Então, o astrostoma pilocítico é o tipo mais comum de tumor cerebral benigno na infância. Quando ele é retirado completamente, tem uma taxa de cura muito alta. É um dos casos em que a cirurgia sozinha pode ser o suficiente. Eu já operei crianças com astrostoma pilocítico e acompanhei o desenvolvimento delas por anos depois. E ver essa criança crescer normalmente é uma das maiores satisfações na minha prática clínica. Já o meduloblastoma é um tumor cerebral maligno e também comum em crianças. Ele vai ter origem ali no cerebelo e cresce de forma rápida. Ele pode se disseminar pelo líquor. O tratamento vai combinar cirurgia, radioterapia e químio. Existem diferentes tipos moleculares e isso vai determinar e impactar muito no prognóstico. De qualquer forma, o prognóstico melhorou muito nas últimas décadas, especialmente nos casos de risco padrão, onde a sobrevida em 5 anos está em torno de 70% a 80%. As crianças vão responder melhor ao tratamento do que aos adultos. O craniofaringioma é um tumor que está no centro da minha pesquisa.
Ele é um tumor benigno, mas está localizado numa região que a gente chama zona do agrião, próximo à hipófise, ao hipotálamo e aos nervos ópticos. A cirurgia vai exigir uma decisão muito cuidadosa sobre o quanto retirar, porque a ressecção completa algumas vezes pode gerar sequelas irreversíveis. É um dos tumores que mais me ensina entre o equilíbrio entre cura e qualidade de vida. O glioma de tronco é um tumor de prognóstico mais desafiador. Está numa região onde a cirurgia tem limitação importante e o tratamento é feito principalmente com radioterapia. É o diagnóstico que exige de mim o maior cuidado na conversa com a família, porque a jornada é bastante diferente. Quando uma família recebe esse diagnóstico, a primeira coisa que eles querem saber é: vai ficar tudo bem? Eu não consigo prometer resultados, seria desonesto da minha parte, mas eu digo que é a verdade. O diagnóstico precoce muda o tratamento. A neuroplasticidade do cérebro infantil é real e as crianças recuperam funções que adultos muitas vezes não recuperam. E a ciência vem avançando muito nessa área. Esse é um caminho que as crianças não vão percorrer sozinhas. E o que eu peço para as famílias é que elas não esperem. Quando aparecem os sintomas, os sinais, o instinto materno dizer para a mãe que está diferente, peço que as mães busquem logo a avaliação. Porque o tempo entre o primeiro sintoma e o diagnóstico é o tempo que mais pesa no resultado final. Doutora, tem como prevenir tumor cerebral em criança? Infelizmente, não existe uma prevenção conhecida para a maioria dos tumores, tá? As causas ainda estão sendo esclarecidas e na maioria dos casos a gente não consegue identificar um único fator de risco. O foco tem que estar no reconhecimento precoce dos sinais, não tanto na prevenção primária. Doutora, meu filho foi operado de tumor cerebral. Quando que ele pode voltar às atividades normais? Bom, a retomada das atividades depende do tipo de cirurgia, do tipo de tumor e da evolução no pós-operatório. Em geral, as atividades leves podem ser retomadas em algumas semanas. Atividades físicas mais intensas vão exigir uma avaliação individual. O acompanhamento com a equipe da neurocirurgia e, quando indicado, com fisioterapia, neuropsicóloga é o que vai guiar esse processo. Doutora, meu filho teve um tumor cerebral. O irmão dele tem risco maior? Na maioria dos tumores cerebrais esporádicos, o risco para os irmãos não é significativamente maior do que na população geral. Em alguns casos em que a gente reconhece algumas alterações genéticas específicas, o risco pode sim ser aumentado e por isso a avaliação com o geneticista é indicada. Doutora, eu posso fazer a primeira consulta por telemedicina? Claro! A consulta inicial pode ser feita online, você me passa os sintomas, eu avalio a criança, me envia os exames e a gente já faz o planejamento de tratamento. O link para agendamento está na minha bio. Tumor cerebral em criança é um dos diagnósticos mais difíceis que uma família pode receber. Eu sei disso porque eu estou com essas famílias desde o momento do diagnóstico até depois do tratamento. O que me mantém nessa área, o que me levou a fazer o doutorado especificamente nessa área, é a certeza de que a ciência vem avançando muito. Cada caso que eu acompanho, cada cirurgia que a gente faz, cada família que eu ajudo a entender o diagnóstico, contribui para esse avanço. Se esse vídeo chegou até você num momento difícil, me conta aqui nos comentários, compartilha com quem precisar, deixa o like e se inscreve no canal. Cada cabecinha cuidada é um futuro protegido.